Olá, bom dia para você que passa a nos acompanhar. Eu sou a pastora Ana Gasparotto. Nós estamos aqui na Comunidade Evangélica Unida em Birigui, São Paulo, ministrando a palavra do Senhor conforme é o coração dele. E é uma alegria, né? Hoje eu estava comentando com o pessoal aqui que hoje está um dia maravilhoso, um céu azul, aquele azul lindo, né? E eu agradeci a Deus pela graça do Senhor em nos dar um dia tão maravilhoso. E um dia que, depois de uma chuva boa que caiu nessa região, que precisava até mais, mas Deus sabe todas as coisas. E nós somos gratos a Deus. Gratos a Deus pelo seu cuidado, pela sua provisão, por tudo que Ele é. Hoje o tema da mensagem é: os libertos em Cristo. Os libertos em Cristo estão livres do pecado porque nasceram de novo. Os libertos em Cristo estão livres do pecado porque nasceram de novo. Esse é o tema da mensagem de hoje, tá? Você que está me acompanhando pela internet, as minhas mensagens, elas estão numa sequência, onde o Senhor colocou no meu coração que eu, como ministra, preciso corrigir o conceito de pecado, da doutrina do pecado que está sendo ensinada nas igrejas, que não está de acordo com as Escrituras. Isso é uma responsabilidade, e é com grande temor e tremor que eu faço isso, baseada no conhecimento da palavra que o Senhor tem me dado não só para mim, mas para várias pessoas na terra. Então a gente precisa corrigir esse conceito de pecado que as pessoas têm, que cristãos continuam dizendo que são ainda pecadores. Isso não é a verdade bíblica, isso não é o conhecimento bíblico que o Senhor nos dá. Então a gente precisa entender estas coisas. As minhas mensagens para você, se pegar hoje somente, você precisa, eu te convido a olhar no YouTube, no Facebook também ainda tem algumas, que está uma sequência nesse assunto, já faz alguns meses, e que você olhe lá as mensagens, que você se interesse, porque o grande problema dos cristãos é não conhecer a palavra do Senhor. Por isso eles são enganados, por isso eles são... o espírito de engano que opera neste mundo age naquele que não tem conhecimento da palavra do Senhor. E ninguém é inocente não, hein? Ninguém é inocente diante de Deus. Porque as pessoas falam: mas eu não sabia. Isso é um problema seu, porque a palavra de Deus está dada. A palavra de Deus não só foi dada, como ela encarnou. Isso é maravilhoso, né? A palavra de Deus não só foi dada de boca para os seus servos, mas também encarnou, que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então nós temos que entender estas coisas. E hoje, eu quero, antes de começar propriamente a minha mensagem, para variar, né? Eu quero ressaltar algo que eu falei a semana passada, porque é muito importante para você que quer pegar a Bíblia, quer ler, não como algo místico, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras é a palavra de Deus. Então a gente precisa conhecer essas Escrituras. E eu frisei a semana passada que a Bíblia, ela contém o seu próprio conteúdo cognitivo. A Bíblia contém o seu próprio conteúdo cognitivo. O que quer dizer isso, pastora? Quer dizer que os termos bíblicos, as palavras que são utilizadas na Bíblia, elas estão ligadas, né, à língua e à cultura semítica, que é o povo judeu, né? Então, por que isso? Porque, amados, não é só com relação à Bíblia, mas qualquer livro. A primeira condição para você ler a Bíblia, e qualquer livro que você queira ler, é considerar o que está escrito, né? Para quem foi escrito, quando foi escrito, em que circunstâncias foi escrito e qual é o objetivo. Se você não considerar isso, você perde o significado não só da Bíblia, como de qualquer livro que você estiver lendo. Eu vou repetir isso, porque é importante. A maioria dos problemas de ênfases erradas que as pessoas dão ao estudar a palavra, eu estou falando de mestres, eu estou falando de pastores, eu estou falando de apóstolos, eu estou falando de doutores da teologia. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Ao estudar a Bíblia, qualquer livro, a gente precisa considerar o que está escrito, para quem foi escrito, em que circunstâncias foi escrito, e qual o objetivo, e tempo que foi escrito. Porque você tem que levar em conta todo esse contexto, tá? E especialmente a palavra de Deus. Por que eu estou frisando isso, amados? Porque o significado das palavras muda de cultura para cultura.
Você sabe muito bem disso. Nas quartas-feiras, aqui nós estamos estudando termos que aqui no Brasil significam uma coisa, no outro país significa outra coisa. E além disso, das culturas, existe a evolução, né? Que os lexicógrafos trabalham com as palavras, acabam modificando o conceito, o sentido das palavras. Tá? Então, o significado das palavras mudam de cultura para cultura e no decorrer dos tempos. Só que na Bíblia, o significado dos termos da Bíblia não se alteram. Não podem ser alterados. O significado dos termos utilizados na Bíblia não podem ser alterados a bel prazer da cultura que lê, a bel prazer de lexicógrafos, não pode, e é isso que tem acontecido. Tá? Por que não pode mudar? Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor permanece para sempre. Por quê? Porque ela vem de um Deus imutável, que não muda, que não sofre variação. Então a gente tem que entender isso. Tudo o que é de Deus não sofre variação, não muda, porque é da natureza dele. Tá? Então, por isso que ao estudar as Escrituras, a gente tem que se ater ao significado dos termos que está utilizado nas próprias Escrituras. Por isso que é dito, né, que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, não com sabedoria humana, não com a filosofia, não com a ciência, não com nada. A Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia, amados. Esse é o segredo que o inimigo tanto faz confusão. O inimigo coloca na mente das pessoas: a Bíblia é muito difícil. Eu também pensava assim antes de conhecê-la. Mas quando você começou a trabalhar, era muito difícil o seu trabalho? Quando você começou a estudar na escola, era muito difícil? Mas você não avançou? Você não evoluiu? Você não entendeu? Então é a mesma coisa, amados. Não deixa o inimigo cegar você dizendo que a Bíblia é muito complexa. Ela não é complexa, ela representa, como a Bíblia usou o texto aqui maravilhosamente hoje, ela representa a multiforme sabedoria de Deus. Quer descobrir a sabedoria? Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. E você, diante das tempestades que nos afligem, diante dessas perdas que a gente chorou aqui hoje, diante de tudo isso, a gente vai olhar para o nosso Deus e vai ficar como? Inabalável. Inabalável, porque a minha fé não está em mim mesma, na minha capacidade, na minha esperteza, na minha inteligência, nas minhas virtudes. Não, a minha fé está baseada naquele que pode todas as coisas, naquele que me criou, naquele que tem um propósito, naquele que não me criou para viver um caos, e eu tenho que tomar noção disso pela sua palavra. Por que as pessoas, elas vacilam tanto diante de Deus? Porque elas não conhecem a Deus. Tá? Então, a gente precisa interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Como assim? Comparando coisas, como Paulo fala, né, em 1 Coríntios 2,13, comparando coisas espirituais com espirituais. O que é comparar coisas espirituais? Não é místico isso, amados. Esse significado dessa frase é muito claro, objetiva. Comparar coisas espirituais com espirituais é comparar entre si os livros da Bíblia, porque a Bíblia ela se fecha, ela se sela por si mesma. Se eu pegar algum versículo aqui isolado, interpretar errado, a Bíblia, por isso que tem gente que fala que a Bíblia tem paradoxos. A Bíblia não contém paradoxos. Paradoxos são resultado de interpretações erradas, porque quando você interpreta a Bíblia corretamente, ela se fecha, porque toda ela tem um só pensamento, tá? Então eu tenho que comparar a Bíblia, os livros entre a Bíblia, a lei, os salmos, os profetas, os evangelhos, as cartas apostólicas. Mas o que aconteceu no decorrer dos anos é que os termos bíblicos foram cunhados de diversos movimentos culturais, que imprimiram um significado às palavras que não é o que consta das Escrituras. E tem causado uma compreensão distorcida, muito distorcida e divorciada da verdade bíblica. Isso é grave. A gente viu na quarta-feira, a gente está vendo na quarta-feira esses termos. A semana passada, na minha palavra da semana passada também tem. A gente começou a falar sobre o amor. O termo amor foi totalmente deturpado o sentido dele. O termo amor. Só o amor. Só começar pelo amor. O amor de Deus, porque as pessoas interpretam que o amor é um sentimento, uma afeição,
né? Vai no dicionário, o que é amor? Amor é uma afeição, é ágape, teria um monte de termos. Mas o amor de Deus não se refere a essa terminologia humana. O amor de Deus expresso na Bíblia, expressa a palavra dele que ele dá para nós, para nos proteger, para nos guiar, porque ele é o nosso Criador, e se ele é o Criador, ele tem todo o direito de dizer para nós o que é melhor para nós. Ele fez isso com Adão, Adão não creu, e deu toda essa zorra que nós estamos vivendo no mundo. Ou não é uma zorra? Eu gosto de um versículo de Isaías, onde o Senhor diz através do seu profeta: eu não criei o mundo para ser um caos. Eu criei a terra para ser habitada, para ser cheia do conhecimento de Deus. Mas o homem despreza o conhecimento de Deus. E é isso que a gente está vendo. Então, termos como amor, o amor de Deus é a sua palavra dada para nos proteger e guiar. E o amor meu por Ele, não é, eu te amo, estou apaixonada por ti, não é nada disso. Deus não quer meu sentimento, Deus quer minha obediência. Você ama Deus quando você obedece, e para obedecer você precisa conhecer o que Ele quer. Muitas pessoas cantam por aí nas igrejas: eu amo o Senhor, eu estou apaixonado pelo Senhor. Aí chego para ela: você está lendo a Bíblia? Ah, de vez em quando. Então, minha querida, é difícil você amar a Deus, porque para a gente amar a Deus, eu preciso conhecer o que Ele quer. Ninguém confia em quem não conhece. Ninguém confia em quem não conhece. Não é verdade, gente? Como é que você quer confiar em Deus, nas suas lutas, nas suas provas, se você não conhece Ele? Eu não estou falando de saber, eu estou falando de ser um com Ele. Eu estou falando de você saber o pensamento dEle, de trocar. O casal se confia um no outro quando eles conhecem um ao outro. Eu falei na quarta-feira, né, que meu esposo era uma pessoa que sempre me valorizou. Ele conhecia os meus defeitos, mas ele conhecia as minhas virtudes. E como um sacerdote do lar, ele valorizou as minhas virtudes e por isso, se você olha para mim hoje e fala assim: como você é forte, olha em mim na internet, a pastora é muito forte, depois de uma perda dessas, continuar ministrando. Eu sou forte porque ele me ajudou a ser forte também. Então, que a gente, o meu esposo, ele fortaleceu as minhas virtudes e deixou de meus defeitos para Deus tratar, calando-se muitas vezes. Eu aprendi até com o silêncio dele, porque quem me conhece, sabe, quando eu fico brava, né? E ele, sabe o que ele fazia? Me deixava falando sozinha. Fique, se acalma aí, que depois a gente conversa. Eu também conhecia os defeitos dele. E assim a gente prosseguiu, e a gente viveria 90 anos juntos. Fazia bodas de ouro, bodas não sei do que, porque a gente estava ali afinados. E é isso que Deus quer. Deus faz essa comparação com o casamento, sabia? Nós temos que estar afinados com Deus. Como é que eu vou estar afinado com Deus se eu não leio a palavra, se eu não sei o que Ele pensa, o que Ele quis, por que Ele criou, o que é pecado, por que Jesus teve que morrer, o que significa tudo isso? Essa semana eu perguntei para uma pessoa: você sabe por que você é pecadora? Não. Você nasceu pecadora ou você se tornou pecadora? Não sei. Você entende o que eu quero dizer? As pessoas, elas falam de Deus, eu acredito em... Quando eu começo a tentar falar a palavra para as pessoas, elas falam assim para mim: eu acredito em Deus. Mas o diabo também acredita. E o diabo conhece mais a palavra que você. Então, gente, a gente precisa pegar a Bíblia, estudar a Bíblia pela própria Bíblia. Esquece Bíblia de estudo. Pega uma Bíblia boa, com concordância boa. Estude a palavra para não ser enganada, porque nós estamos entrando num período, amados, que você está vendo com os seus olhinhos, onde o engano vai proliferar de uma forma violenta. Sempre se manifestou, mas vai ser de uma forma muito aguçada e sutil. Então a gente precisa entender a Bíblia pela própria Bíblia. Então, tudo que eu entender tem que estar em consonância com a unidade do pensamento bíblico. A Bíblia tem uma unidade de pensamento. Se eu interpretar um ponto errado, ela vai entrar em choque com essa unidade. Eu descobri isso, e agora não há mais dolo, não há mais engano. Entende? E é preciso isso, é preciso estudar, tá? O povo de Israel está como exemplo na Bíblia. No Novo Testamento você lê isso. A história de Israel está na Bíblia, no Antigo Testamento, para que vocês não sigam o mau exemplo deles. Um povo que recebeu a palavra do Senhor, um povo que entendeu a bel prazer o que queria, o que Deus queria, fez o que fez, desprezando a palavra do Senhor,
né? Tanto que Paulo, o apóstolo Paulo que a Bia mencionou, você sabe que o apóstolo Paulo era um judeu dos judeus, era um homem letrado, religioso, da classe mais rigorosa dos judeus. Mas Deus literalmente o derrubou do cavalo. O derrubou da arrogância, da prepotência, da justiça própria. E ele se tornou um homem usado, e um homem usado por Deus faz maravilhas. Um homem, uma mulher usada por Deus, é como Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu. Que coisa, né? Você está disposto, minha irmã? Você está disposto? Então, mão no arado. Mas não tira a mão do arado não, porque quem tira a mão do arado não é digno do Senhor, né? Então, a gente precisa entender que o povo judeu está na Bíblia como um exemplo. Um povo criado por Deus, um povo que Deus deu a palavra, Deus manifestou milagres maravilhosos, como a gente cantou até aqui alguns deles hoje. Fornalha ardente, imagina, boca de leão, livrar uma pessoa das bocas de um grupo de leões. Que Deus é esse, né? Mas Paulo se refere a eles em Romanos capítulo 10, versículo 2. O meu povo, e ele fala isso com dor, tem um zelo de Deus, mas sem entendimento. As pessoas buscam a Deus pelas emoções. Errado. Foi isso que enganou Eva. O Satanás usa os nossos sentidos. Presta atenção no que eu estou falando, porque eu falo pelo Espírito. O Satanás usa os sentidos para enganar você. Para você andar pelas suas emoções, pelo que você sente. Por isso tem pessoas que chegam na igreja e falam assim: ai, hoje eu não sinto Deus falando comigo. Você não tem que sentir nada. Você tem que parar e obedecer, ouvir e prestar atenção, entender e viver o que Deus está mandando você viver. Não tem essa de sentimento. As pessoas tornaram tudo emocional. É tudo em função do homem. É tudo para quê? Quando a gente entende o propósito de Deus, a gente vive num nível, amados, mesmo nesse mundo caindo pelo precipício abaixo, você vive com o Senhor nas alturas, porque o teu olhar é igual ao dele. Você sabe que tudo isso aqui vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por isso que você tem que ter zelo de Deus, sim, mas com entendimento. A Bíblia revela uma fé que não é mística, como muitos acreditam, uma fé mística. Não, a fé é racional. A fé apela para o entendimento. A fé apela para a nossa inteligência, que Ele deu para nós, capacidade de pensar, olhar, examinar e dizer: glória a Deus, pela tua multiforme sabedoria. Você sabe o que glorifica a Deus? Não é você cantar aleluia, não é você dizer glória a Deus, não é isso que glorifica. Isso também glorifica, né? Vamos ser também exageradas, né? O que glorifica a Deus é a palavra de Deus estar na tua mente, na tua boca, com entendimento. Isso glorifica a Ele. Amém? Então, o povo judeu pecou nisso também, e está como exemplo lá. Por isso que a Bíblia também recomenda Paulo, Paulo que trouxe a completude da revelação, do entendimento da revelação bíblica. Paulo foi usado por Deus mesmo, foi escolhido a dedo, para trazer o entendimento, a revelação bíblica praticamente, do entendimento do propósito de Deus, se fecha com Paulo. Por isso que você tem que ler a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses. Nossa, ele fechou tudo, ele entendeu, porque o Senhor se revelou a ele pessoalmente, o Senhor ressurreto, aleluias, e ensinou para ele tudo. Ele aprendeu do próprio Senhor. Ele mesmo fala isso no livro de Atos, e também no livro de, eu não me lembro agora exatamente outro livro, outra carta, mas ele fala, o que eu falo não recebi de mim mesmo, mas revelação do próprio Senhor Jesus, que se manifestou a ele. Isso foi na Arábia. Quem estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. Romanos capítulo 12, versículo 2, o Paulo diz assim: não se conformem, não entrem na forma deste mundo. O sentido desse texto é: não entrem na forma deste mundo, não se conformem com este mundo. Ou seja, o mundo, ele quer colocar, e isso hoje nós estamos vivendo de uma maneira muito forte, viu? O mundo quer que você pense o que eles querem que você pense, o que o sistema quer que você pense. Não é assim que está funcionando?
o sistema quer que você pense, então ele quer bloquear redes sociais, ele quer limitar o que você manifesta, a sua busca de entendimento, ele quer bloquear isso. Por quê? Para você se conformar com o sistema. E Paulo já falou isso mais de 2000 anos atrás. Não entre na forma deste mundo, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, através da palavra do Senhor, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade? Renove-se. Submeta o que você pensa à palavra. Eu tive que fazer isso um dia na minha vida. Eu tive que abrir mão da minha crença, dos meus pensamentos. Eu tive que abrir mão. Como a gente cantou aqui, eu perco tudo. Por ti agora eu perco tudo. E com alegria. Porque nada se compara ao conhecimento do Senhor. Nem ouro dessa terra se compara ao conhecimento que a gente pode ter em Cristo Jesus, o Senhor. Nada se compara. A transformação do entendimento faz com que a gente viva de acordo com a verdade do Evangelho, na esperança do Evangelho, né? Abandonando aquilo que a gente tinha antes de conhecer o Evangelho. Porque na hora que nós escutamos o Evangelho, nós somos confrontados na nossa crença que a gente estava vivendo. Como os judeus foram confrontados, Jesus chamou a seita dos fariseus, a classe religiosa mais poderosa daquela época, Jesus chamou de hipócritas. Hipócritas. Foi a mais combatida por ele, porque ensinava, dominava o povo com o ensino errado. E hoje a gente não vê coisas diferentes. Embora o alerta dos apóstolos, a história de Israel está na Bíblia para que vocês não sigam o mesmo exemplo de desobediência. Ah, mas eu não estou desobedecendo. Mas está seguindo líderes que desobedecem a palavra, então você é conivente com eles. Se um pastor, padre, bispo, apóstolo, seja lá o que for, estiver falando contrário, ele pode estar falando de Jesus, ele pode estar falando de Deus, e eles falam mesmo. Mas se ele não falar segundo o conhecimento, não há verdade dele. Deus fala isso através do profeta Daí. Se ele não falar minha palavra com verdade, não há luz nele. E o caminho dele é o mesmo dos que ouvem. Então a gente precisa entender essas coisas. As pessoas levam a Deus, Deus é o Criador. Deus é não somente o Criador, como é o sustentador de todas as coisas. Eu ando, me movimento, porque Ele permite. Porque no dia que Ele não permitir, é que nem o meu esposo. Eu vi meu esposo, o Senhor me falava, eu estou tirando o fôlego dele. Deus foi me preparando. E eu falava assim, não, eu vou no pneumologista, eu lutava, né? Porque eu sou humana. Mas Deus vinha me falando, eu estou tirando o fôlego dele. Eu vi o meu marido desfalecendo. Esses dias o Bernardo ficou ruim, veio tudo a memória, o Carlos, porque eu falei para a Bia, viu o meu desespero? Vamos levar esse menino no médico, vamos levar no pneumologista, porque ele deve estar com falta de ar, ele deve estar com alguma coisa, porque ele estava tão desfalecidinho. Eu nunca vi o Bernardo desse jeito, menino ativo e tal. E a gente fica preocupada. O fato é que a gente move, a gente se vive, a gente faz as coisas, amados, porque Deus permite, Ele é o Criador. Ou você põe isso na sua cabeça, ou você vai bater a cabeça para sempre. De maneira terrível. Terrível. O fato é, amados, que o ser humano, de maneira geral, ele resolveu, de maneira geral, tá? Não nós, mas resolveu de maneira geral, negar a sabedoria de Deus, para viver um código próprio, fabricado por Ele mesmo. Não é isso que a gente vê? As pessoas querem acreditar no que elas querem. Elas criam suas religiões, elas criam seus códigos, elas criam, né, as suas crenças. Deus não trouxe uma religião para nós, Ele trouxe Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que criou todas as coisas, porque no princípio era o Verbo, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele encarnou, se tornou um de nós, e a gente tem que entender o que significa isso, porque isso é multiforme sabedoria de Deus. E essa ação do inimigo no mundo, né, porque a luta, porque as pessoas costumam dizer, mas no mundo existe uma luta entre o diabo e Deus. Não, o diabo não é páreo para Deus. O que diabo é páreo para Deus, gente? A luta que existe nesse universo é contra a mentira e a verdade. Isso desde o Éden. Entre o engano e a palavra do Senhor.
Esse que é. E o inimigo trabalha nesse... Porque quando Adão pecou, o mundo foi... Jesus se referiu a Satanás como o príncipe deste século. Por hora. Porque Adão entregou para ele o domínio. Então, na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você está projetando? 2 Coríntios 4, 4. Olha o que Paulo fala. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Indo de trás para frente agora. Cristo é a imagem de Deus, e o evangelho dele é luz que resplandece nas trevas. E o que o inimigo faz? Ele cega o entendimento das pessoas para que não veja essa luz. Isso é sutil. Isso é sutil. Como é que ele cega? Primeiro, com esse tipo de palavra. Eu não entendo a Bíblia. Eu não entendi um monte de coisa na minha vida. Quando o Carlos faleceu, eu tive que tomar ciência de um monte de coisa, porque estava tudo na mão dele. E eu pensei com meus botões, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Comece. O Senhor só falava para mim, comece que eu estou com você. Hoje, né? Eu estou cuidando da minha vida sozinha. No começo o Alex me deu umas ajudas, a Bia também, lógico, me deram o amparo que eu precisava para me localizar, me demorou 1 mês, 2 meses, mas agora, hoje, ele sabe como eu estou me virando sozinha. Não somente com relação à minha vida particular, com relação à igreja, tranquila. Porque a gente tem capacidade, você tem capacidade de Deus, nunca se subestime, e nunca permita que ninguém te diminua. É só você se dedicar, é só você se preparar. Mas o Deus desse século, Ele quer nos colocar debaixo de julgos, porque o mundo está debaixo do jugo dele. E Ele quer cegar o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Senhor, a luz da sua palavra, né? E Ele opera especialmente nos filhos da desobediência, né? Efésios 2:2. Ele opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São os filhos de Adão. Eu não sou mais filha da desobediência. Alguém aqui é filho da desobediência? Quem que é filho da desobediência? Aqueles que estão ainda em Adão, que não nasceram de novo em Cristo. Ah, mas o inimigo também não engana os crentes? Não, o inimigo anda ao derredor. É diferente. Buscando a quem possa tragar. O prazer dele, do inimigo, justamente, é tirar o cristão da verdade e arrancá-lo da verdade. Esse é o prazer dele. Porque os que estão com ele, o mundo jaz no maligno, a palavra diz isso. Mas quando a gente se converte, que a gente recebe a luz do Senhor, o inimigo tenta nos embaraçar com coisas deste mundo. Ele tenta, e consegue com alguns, dando cobiças, ambições, que o Senhor alertou, cuidado, se contente com o que você tem, cuidado com as ambições, cuidado com o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, se bem utilizado, mas se ele se torna um Deus, te tira de tudo de Deus. Então, e assim vai. Quem não conhece a palavra, quem não conhece os alertas, cai facilmente que nem um patinho. E pode ser crente. Tá? Então, nós, amados, temos que conhecer a palavra. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, conheçam-me e prossigam em me conhecer. O primeiro conhecer, que Oséias que fala, né? Primeiro conhecer significa se tornar um com Ele. Como é que eu me torno um com Cristo? É como casamento. Eu me uno a Cristo, me torno um só com Ele, através da fé, através de receber a Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu entendi a condição que eu nasci neste mundo, e entendi a obra que Ele realizou, que Ele veio realizar e consumou. E aí eu me torno filha de Deus, né? Aí eu me torno uma pessoa filha de Deus, em obediência a Ele, amém? Então, todos nós, amados, precisamos entender que este mundo, a gente sabe para onde o inimigo está levando esse mundo, né? Todos nós que conhecemos a palavra, sabemos para onde o inimigo está levando esse mundo. Está bem claro isso, né? Então, você que é cristão, você que está me ouvindo que é cristão, vocês que estão aqui, queridos, vocês que estão comigo, vocês que estão visitando, vocês coloquem uma coisa no coração de vocês. A gente serve a Deus, o cristão serve a Deus com conhecimento revelado em Cristo. O cristão
serve a Deus com o conhecimento revelado em Cristo. Não segundo doutrinas humanas, não segundo crenças que não estão de acordo com a palavra, né? O judeu, diante do Evangelho de Cristo, ele tinha que abdicar-se da doutrina judaizante. Nós, os gentios, como a Bíblia falou da diferença, né? Na Bíblia, quem não era judeu é gentil. Nós tínhamos que nos libertar dos conceitos humanos, daquilo que não está de acordo com a palavra. Por isso que quando nós somos confrontados, nós não temos que dizer assim, eu não acredito nisso. Eita, que perigo. Como você não acredita nisso? Você examinou? Tem gente que nem tem a preocupação de examinar. Às vezes a gente exorta até um próprio cristão, eu falo a palavra e a pessoa ainda fica, né, resmungando comigo, ou resmunga nas costas, né? Porque a gente percebe pela atitude. Então é preciso que você obedeça a Deus, que você sirva a Deus com o conhecimento revelado em Cristo. Não segundo concepções que você tinha antes, no engano, quando você não conhecia a palavra do Senhor. E andava segundo os conceitos desse mundo, né? Nós temos que atentar estritamente para o pensamento de Deus revelado nas Escrituras. E é baseado nesse pensamento que a gente está estudando, nesse pensamento de Deus revelado nas Escrituras que a gente está estudando, que o cristão, depois que ele conheceu a Cristo, depois que ele confessou a Cristo, depois que ele foi incluído na morte de Cristo, ele não pode mais continuar dizendo que ele é pecador. Ele tem que se libertar da consciência do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1, eu já falei, só vou repetir rapidamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É a liberdade do pecado, da morte, do juízo. Pois permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Esse versículo, já mencionado a semana passada, ele mostra que um cristão pode se colocar de novo debaixo do jugo do pecado. Por ele mesmo, não é porque Deus quer. Por falta de conhecimento. Olha a gravidade. O meu povo perece por falta de conhecimento. Está escrito na palavra do Senhor por várias vezes. O meu povo perece porque não tem conhecimento. Eu convido você que está me ouvindo, examine, por favor. Você tem ouvido, muitas pessoas têm ouvido, e eu tenho certeza, porque eu estou orando para que essas palavras tragam a luz do Senhor, porque eu sou instrumento do Senhor, para que as pessoas se conscientizem, né? Através da doutrina de Jesus Cristo, através do seu Evangelho, que aquele que creu nele é liberto por ele, da lei, do pecado e da morte. Os libertos em Cristo estão livres da condição de pecado que se estabeleceu na humanidade. Estão livres. Essa condição de pecado, né, sempre repetindo para que entre na cabecinha de todos nós, pecado não é atitude. O pecado que separou o homem de Deus não é o seu comportamento, sua falta de caráter, ou moral, ou ética, não. O pecado que separou o homem de Deus é a desobediência à sua palavra. Adão pecou? Não é porque ele pegou o fruto. Tem gente que fala que na hora que ele mordeu o fruto, não. Isso aí foi consequência. A atitude de comer foi consequência do quê? Do que estava no coração dele. Ele não confiou no Senhor. O pecado começou antes, quando ele não deu ouvidos. Ele ouviu a serpente e não ouviu o Senhor. Então, hoje, as igrejas pregam que você continua sendo pecador porque você, por causa de uma luta que existe dentro de você, entre o bem e o mal, entre o diabo e o anjo, sei lá eu quem. Na mim não. Em vocês também não, né? Tem mais diabinho nem anjinho nenhum, não, né? Você está vendo algum ainda aí? Não tem diabinho, não tem luta nenhuma, porque a luta é exterior. É a luta da palavra de Deus querendo te conquistar, e a luta do engano querendo também te conquistar, que acabou sendo designado como carne e espírito. E é preciso entender estas coisas, tá? Então, amados, a gente que lê o Evangelho, a verdadeira liberdade que Jesus conquistou, a verdadeira segurança que eu e você precisamos ter, ela está em depender completamente, exclusivamente, do que Jesus conquistou através da sua morte naquela cruz horrorosa e na sua ressurreição. Descansar
Descansar. E o homem não se conforma com isso. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? É isso que os mestres estão falando, que você precisa... Não, você tem que jejuar. Não, você tem que fazer campanhas. Não, você precisa se santificar. Meu Deus, que falta de conhecimento. Eu louvo a Deus por ter me libertado de todo esse engano. Porque a gente precisa conhecer o Senhor. E quando a gente conhece o Senhor, verdadeiramente a gente é livre. Jesus, Ele cumpriu tudo. Ele cumpriu a lei em nosso lugar e nos oferece a justiça pela fé. E eu quero trabalhar muito isso hoje, talvez domingo que vem também. É preciso confiar e descansar exclusivamente no que Jesus consumou na sua obra na cruz e na sua ressurreição, porque essa é a única obra que Deus aceita. Essa é a única obra que Deus aceita. Ponha isso no teu coração. Não há nada que a gente faça, não há nada que o homem faça que possa justificá-lo diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Romanos capítulo 8, vamos lá. Versículos 1 e 2. Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto agora, e uma coisa que eu aprendi estudando a Bíblia, é prestar atenção nas conjunções, né? Português, né? O versículo começa, portanto. A gente passa batida, né? A gente lê assim, ó. Ah, é? Ah, é? O versículo já começa a falar quando ele diz, portanto. Então eu não posso pegar esse versículo e criar uma interpretação, porque portanto está dizendo que tudo que Paulo falou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, portanto, ele não chegou aqui, ele não está jogando agora uma ideia, não, ele está trabalhando uma ideia na carta do Paulo, dele aos Romanos. Você tem que ler desde o capítulo 1, porque ele vai chegar aqui no capítulo 8, e vai então chegar a uma conclusão, portanto, depois que vocês ouviram e entenderam tudo isso, tomaram ciência, se conscientizaram, portanto, agora, não vai ser na eternidade, não vai ser amanhã, agora, está assim na sua Bíblia? Portanto, agora, olha aí na sua Bíblia, não é para mim não, olha para a Bíblia, olha para o celular. Hoje eu não aguento isso, né? Hoje a gente chegou na era do celular, a Bíblia está no celular, eu gosto do papel. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Bom, já podia parar aqui, vamos para casa, todo mundo feliz, né? Você pode ir embora, porque agora, você que creu, você fala, entendi, Senhor, eu morri contigo, agora eu sou uma nova criação, eu pertenço ao teu reino eterno, eu entendi a tua multiforme sabedoria, agora, não tem mais nenhuma condenação para mim. Podemos ir embora, amém? Não, vou continuar. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como precisa ser entendida essa linguagem de Paulo, porque foi totalmente deturpado o ensino disso. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, não andam segundo conceitos humanos. Carne aí representa, não é corpo, é conceitos humanos. E você sabe do que eu estou falando, porque o contexto que essa carta foi escrita, aliás, que toda a Bíblia foi escrita, era debaixo de uma pressão tenebrosa dos judaizantes, dos religiosos da época, dizendo, não, tudo bem que vocês sigam Jesus, mas vocês precisam guardar a lei, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo. E Jesus falou assim, anátema, Paulo falou, anátema isso, maldito que fizer isso, porque está largando a graça de Deus para fazer coisas que Ele não mandou. Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue compreender, por favor? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse Espírito aí também, conforme a gente já estudou aqui nessa comunidade, não é o Espírito Santo de Deus, mas esse Espírito aqui é a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? A palavra do Senhor. Então o termo Espírito também é interpretado errado na Bíblia. Existe o Espírito Santo de Deus, que nos guia na verdade. A palavra de Deus é a espada dele. Ele não atua se você não tiver a palavra.
Se você não ouvir a palavra, então quando a gente ora, ai Senhor, convence essa pessoa, você pregou para ela? Porque o Espírito Santo, ele paira, mas ele precisa que você fale a palavra para a pessoa, para que ele trabalhe a conscientização do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é mágico. Ele é poderoso. Ele é poderoso porque ele participou da criação. Mas ele usa a palavra. Usa a palavra. Então nenhuma condenação há para os que não andam segundo doutrinas humanas, não andam segundo conceitos que não tem nada a ver com o que Deus falou na palavra, mas andam segundo a palavra de Deus, porque esses são os que amam a Deus. Você está entendendo a lógica do pensamento bíblico? Ama a Deus quem obedece a sua palavra, que é espírito e vida. Jesus falou isso, né? A carne para nada aproveita. Carne que ele estava se referindo é a doutrina dos judaizantes, a doutrina humana, as religiões, isso para nada aproveita, porque as minhas palavras são espírito e vida. Tá? Versículo seguinte, Romanos 8:2, porque a lei do espírito de vida, olha lá, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E você lê isso, mas continua falando que é pecador? Você não entendeu, né? Você não entendeu não, né? Vamos sentar? Vamos analisar? Hã? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o que eu quero destacar para você, quando o apóstolo Paulo está dizendo que nenhuma condenação, eu já falei isso em outras vezes, vocês já me ouviram, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nenhuma? Não é só o pecado de Adão? Não, ele está se referindo ao pecado de Adão, que separou o homem de Deus, essa é a condição de pecado. Ele está se referindo à desobediência de Adão e às obras decorrentes de uma pessoa separada de Deus, porque todas as obras de uma pessoa separada de Deus pertencem a quem? Ao Senhor dessa pessoa. Quem é o Senhor do pecador? O pecado. Então tudo que uma pessoa faz antes de conhecer e confessar a Cristo como Senhor, pertence ao pecado. É feita fora da vontade de Deus. Ah, mas eu fiz boas ações. Tem tanta gente que acha que a pessoa vai para o céu, sei lá, o que a pessoa pensa, fantasia um pouco isso, porque ela é boazinha. A coisa que eu mais ouço em velórios. Ah, essa pessoa vai certamente estar com o Senhor porque ela era uma pessoa muito boa, fazia isso, fazia aquilo. Fazia. A pergunta que eu faço, ela era de Deus? Essa é a essência. Você é de Deus, porque se você fizer porque você quer ser bom, porque você quer se justificar, porque você tem justiça própria, você não é nada para Deus. E não sou eu que estou dizendo, às vezes eu me ouço e falo assim, ai Ana do céu, fica mais mansa. Às vezes eu me ouço e até falo, meu Deus. Sem brincadeira, gente. Eu me ouço, Ana do céu, calma. Tanto que quando eu vou pregar, eu falo, Senhor, mansidão. Ai, Senhor. Mas Ele me usa desse jeito, não adianta. Porque é horrível você enxergar a luz e ver a pessoa nas trevas. É horrível. É dolorido. Eu não sei como Jesus suportava andar nessa terra. Eu não sei. Não dá para entender. É fora do ser humano. Não é possível. Quando você olha para uma pessoa e vê que ela está em trevas e ela acha que ela está na luz, meu Deus, dá um negócio que eu penso assim, meu Deus, salva, me dá sabedoria, o que eu falo? Onde eu entro nisso? Então, quando Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está se referindo à separação do homem de Deus, que é pecado. Quando ele desobedeceu, Adão se separou e levou consigo toda a humanidade. Aí você pode falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, pastora. Como é que eu vou ter que ver com Adão? Eu não estava lá no Éden? Você não estava no Éden mesmo, mas também você não estava lá no Getsêmani suando sangue, você não estava na cruz, porque ele morreu no seu lugar, só que agora você precisa morrer com ele sem subir numa cruz. Olha o que eu estou falando pelo Espírito. Você não estava no Éden, herdou o pecado é uma herança, você herdou a condenação, mas também você não estava na cruz, porque aquele que estava na cruz estava fazendo algo que você não poderia fazer, porque você é pecador, ninguém pode pagar o preço do pecado sendo pecador.
Então ele se fez carne. O Emanuel, Deus conosco, se fez carne. Para que, pela sua multiforme sabedoria, quando ele não substituiu você, porque você tem que morrer com ele. Esse negócio que Jesus pagou o preço do pecado no nosso lugar, ele só pagou porque você não precisa subir numa cruz. Mas você precisa morrer com ele. Por que eu preciso morrer com ele? Como assim? Como que isso acontece? É isso que você tem que entender quando você estuda a Bíblia, quando você entende o Evangelho. É preciso morrer com ele. Ele fez isso, ninguém poderia fazer. Então o Emanuel, Deus conosco, encarna, a palavra viva encarna, e diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quem olhar para ele e crer na obra que ele está fazendo, será incluído nele, olha lá, incluído nele, porque ele pode, ele tem poder, e morre para o pecado, e nasce de novo uma nova criatura, a imagem do Deus vivo, em comunhão com ele, da plenitude dele, da presença dele, do selo do Espírito dele. Aleluia! Vocês estão perplexos? Todos os que estão em Cristo, além de estarem livres da condenação da morte eterna, quando Deus disse para Adão, se você comer do fruto, certamente morrerás, a gente já trabalhou toda essa ideia aí, tá? Você que ainda não entendeu isso, vai entender, por favor, viu? Precisa estudar, tá? Precisa ter mestre segundo o coração de Deus para te explicar corretamente. Então, os que estão em Cristo, além de estarem livres da condenação da morte eterna, porque é isso que Deus falou, se Adão comesse o fruto, ele estaria separado dele eternamente. Isso é morte, porque Deus é vida. Ele deu a vida. Se o homem não obedecer, ele está separado dele para sempre. Então, a gente está livre da morte eterna em Cristo, né, por causa da ofensa de Adão. E também nós estamos livres da condenação do tribunal do trono branco. Quem já ouviu falar do trono branco? Está lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Então, se você que se preocupa tanto com moral, com comportamento, com justiça, entre aspas, deixa a justiça na mão de Deus. Justiça não é tua parte não, hein? Nem minha, nem tua. Justiça é de Deus. Ele é o quê? Ele que é o Senhor, tá? Mas se você está tão preocupado com obras, com comportamento moral, não se preocupa não. Deus sabe o que faz. Ele é multiforme de sabedoria. A questão nossa não é o comportamento, é a essência. A essência, ele tratou em Cristo. Comportamento, a gente vai responder nos tribunais específicos. Nós, os salvos, o Carlos já passou lá pelo tribunal de Cristo. Quando ele fecha os olhos aqui, ele abriu na eternidade com Cristo, com corpo ressurreto, um corpo glorificado, porque é isso que a palavra diz. Ninguém fica numa tumba, o corpo dele físico ficou, decompôs, já deve estar bem decomposto, 6, 7 meses. Mas ele recebeu um corpo novo, glorificado, próprio para a eternidade, próprio para ver o Senhor, próprio para viver o propósito eterno de Deus. Mas ele teve que passar pelo tribunal de Cristo para responder pelas ações dele. Porque todos nós vamos responder, está escrito isso, né? Está escrito em Romanos 14, 10, se quiser anotar, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, eu separei 2, mas tem na Bíblia. Então todos nós vamos comparecer diante do trono de Cristo, nós os salvos em Cristo. E aqueles que não foram salvos? No tribunal do trono branco, isso daí é assustador. Depois você leia lá em Apocalipse 21, né? Que diante do trono branco tudo some. A terra some. Tudo some, é só você e Deus. E aí é um tribunal de julgamento, apenas para... Não é julgamento não, é de obras, né? Esse é para condenação. O tribunal do trono branco é para condenação eterna, onde se confirma. Você não, eu te salvei e você não me ouviu. E além do mais, você fez isso. Isso pertence ao Senhor, não pertence a mim. Quem é, como nós cantamos, quem é? Quem sou eu e você para dizer o que Deus tem que fazer ou não tem que fazer? Quem somos nós, né? Deus é justo. Nele não há mudança e nem variação, ele é justo. Você vai ver isso no decorrer das palavras que eu vou ministrar nesse sentido aqui agora. Então, quando Paulo diz nenhuma condenação há, fica evidente que o homem, o novo homem, é muito importante isso, que aquele que está em Cristo é uma nova criação. E a gente tem que entender todo esse processo. O novo homem em Cristo é bem-aventurado. É bem-aventurado.
Mas eu vou continuar semana que vem, tá bom? Eu vou parar por aqui. Não tem jeito, a Ana não tem jeito, viu, gente? Não tem jeito. Eu vou continuar, tem uma bem-aventuranças, né? Aquele que está em Cristo tem bem-aventuranças tremendas. Você é um bem-aventurado, você que creu em Cristo, você que entendeu o Evangelho, você que está procurando conhecer a Deus e continuar conhecendo através do estudo da palavra. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Amém? O Senhor te abençoe, você que nos acompanhou até agora, o Senhor te guarde, que o Espírito do Senhor te conduza na verdade, porque a palavra dele é a verdade, para o teu bem eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém.